Saudações a todos, mais uma vez aqui, mantendo esse link estreito entre a oportunidade de estar conversando com vocês. E o tema de hoje é um tema muito abrangente e é o que eu tenho visto quase que diariamente no consultório. E aí a gente acaba formulando algumas questões em cima da famosa e atualíssima depressão. Com certeza você já deve ter ouvido falar em depressão nos noticiários, nos vizinhos, nos próprios médicos ou na população em geral. Eu gostaria de ressaltar algumas coisas a nível de curiosidade da população, em que em 16 anos o número de mortes relacionadas com a depressão cresceu 705% no Brasil, que mostra que é um levantamento inédito, né, feito pelo jornal Estado de São Paulo, com base nos dados de mortalidade do DataSUS. Uma outra pauta que é fundamental passar para vocês é que o número total de suicídios também teve um aumento significativo no Brasil. Passou de 6.743 para 10.321 no mesmo período, que dá uma média mais ou menos de 28 mortes por dia, né? E entre formas de combater a depressão, de mantê-la fora do foco, ou uma tentativa de cura, o medicamento mais vendido no Brasil em 2014, nesse último ano, foi um produto genérico, mas de acordo com o IMS Health, que é da Neoquímica, que é uma marca internacional e institucional da Hipermarcas, ela vendeu 315 milhões de reais de hipertensivos e antidepressivos no ano de 2014. Então, 515 milhões de reais eu acho que é um número bem satisfatório, né? E que para a gente que está lidando com saúde, com esse processo todo de cura, é assustador, porque você acompanha diariamente esses pacientes que chegam até o consultório em busca de melhoria e apresentando alguns sinais clássicos que ditos pela depressão, que seria a apatia, o desânimo, um cansaço considerável, né? E as relações de medo, de angústia, de incerteza, né? Eu queria falar algumas coisas, primeiramente sobre a medicina tradicional chinesa, que é o meu prato principal e é o que eu forneço de informações para as pessoas que me conhecem e você através também desse vídeo. De acordo com a medicina chinesa em si, pelo próprio dia a dia no meu consultório, o que mais a gente percebe é que a sociedade inteira está vivenciando um momento atual que é um momento de terror. É um terror instalado. Esse terror vai se manifestar de algumas formas. E a principal é através da mídia, né? A mídia, os jornais, as revistas, os noticiários, no geral. Em que você acorda cedo para o trabalho, mas a primeira notícia que você ouve na televisão ou no rádio, ou o seu vizinho, é o trânsito. O trânsito está caótico, houve um atropelamento aqui na rua, ou engarrafamento quilométrico entre outras avenidas, assalto à mão armada, isso tudo no trânsito pela manhã. Você já chega ao trabalho um pouco tenso, nervoso, né, talvez, ou preocupado, porque você acabou de deixar seu filho na escola, e a escola aparentemente é um lugar tranquilo para ele. Mas mesmo assim, essa ideia do terror que é instalado e que é comercializado, sim, é importante que deixe bem claro que existe um comércio atrás dessa indústria do terror, tem alguém que mantém isso funcionando. E no seu trabalho você tem que produzir um rendimento funcional pessoal forte, você tem que ser flexível com os colegas de trabalho, ou se você é autônomo, trabalha sozinho, você tem que ser flexível com os horários, entre outros padrões. O que a gente pode ressaltar mais? Você tem que ser o melhor no ambiente de trabalho, tem que ser o melhor em casa, tem que ser o melhor marido ou o melhor homem, a esposa, independente do gênero. Voltar ao trabalho na parte da tarde, ou quem sabe aproveitar toda essa tarde, às vezes sem almoço ou com um almoço muito rápido. E esse almoço rápido
às vezes é coletivo com outras pessoas que reclamam de dor, de depressão, de insônia, né? Então todo esse agito social e químico também. A gente não pode afastar a função orgânica disso tudo, mas que isso vem de um desgaste. E esse desgaste é biopsíquico e social também. Então até antes da noite, nesse um dia só que a gente está comentando seu, meu, entre outras pessoas, isso já é um desgaste muito grande, metabólico, emocional, psíquico, entre outras coisas. Mas ainda é empurrado para você a ideia de que você precisa ser ainda bonito, precisa render a nível financeiro e também render fisicamente. E isso faz com que você acabe não tendo tempo para praticar uma atividade física, que sabemos que é fundamental para todos os seres humanos. E aí você vai para a academia, ou vai correr, ou vai praticar qualquer atividade física, 9 da noite, 10, 11, e em algumas capitais e centros maiores, 1 da manhã, 2 da manhã também tem locais abertos para isso. Em medicina chinesa isso é absurdo. Absurdo porque você já vem num desgaste diário muito forte, e no final do dia, em que você teoricamente deveria estar em repouso, em família, em introspecção, para que haja uma nova construção do seu próprio ser humano no outro dia, você não tem. Você está num desassossego social, mecânico, físico, e ainda mantendo os padrões de beleza ou de sociedade que ela impõe. Muito bom para o físico, inegável que a atividade física é bom, isso é indiscutível, mas também gera essa coisa do terror. Eu tenho que entrar na festa com o abdômen sarado, eu tenho que estar com bíceps com não sei quantos centímetros, porque isso é bom, fisicamente, esteticamente bom, talvez até mecanicamente para as articulações e os tendões não. Mas voltando à cultura do terror, se a gente começar a somatizar essas coisas todas que vão acontecendo no nosso dia a dia, esse desgaste é inevitável. É inevitável que vai aparecer cansaço, debilidade orgânica, debilidade das suas emoções, você não consegue tirar férias porque precisa de um pouco mais de dinheiro, você precisa render mais no dia e começa a trabalhar até a noite, leva o trabalho para casa, é muito comum isso nos dias. E aí você esquece que a família às vezes precisa de você, os amigos precisam de você, os seus pais ou cônjuge, quem for, namorado, enfim, precisa de você. O peixe que navega no seu aquário, ele também precisa que você o alimente. E na realidade você está esgotado. Esse esgotado, teoricamente você precisaria de repouso. Mas o repouso ele não é visto como uma cura. É delicado a gente falar sobre o repouso. Porque uma pessoa que tira um dia na semana para não fazer nada, ela é julgada muitas vezes como improdutiva. O improdutivo soa um pouco negativo. E esse negativismo que é implantado faz você se sentir mal. E esse mal, essa baixa autoestima que lhe aparece durante o dia, também agride as suas emoções, agride o seu corpo físico e somatiza através de cansaço, debilidade, o sono, e gera insegurança e angústia. A insegurança e a angústia, elas impedem muito o funcionamento orgânico e visceral. As emoções em si, elas todas devem ser experimentadas durante o dia a dia. Todas. A raiva, a alegria, a tristeza, todas você tem que apresentar. Todas você tem que vivenciar. Pelo menos em um dia você vivencia 5, 6 diferentes. Né? Mas quando uma delas é perturbadora, uma delas o atrapalha, ou é um massacre orgânico, todos os dias você experimenta angústia, todos os dias você experimenta angústia, a angústia aparece. A angústia é repleta, ela é orgânica, ela aparece muito forte em você. E diariamente essas angústias geram esse transtorno químico, a nível cerebral, com captações de serotonina, entre outros, que levam a um quadro depressivo. Então, o que é que eu tenho para dizer para vocês? Realmente a depressão não existe.
ela é mais uma doença. Talvez ano que vem ela mude de depressão para distúrbio da ansiedade crônica generalizada entre a sociedade moderna. Talvez amanhã no noticiário apareça que a depressão agora virou depressão bimaior. Então são nomes que são comercializados e que geram um impulso ainda maior para a indústria farmacológica, que alguns autores chamam de indústria da doença. Alguns autores falam que se tivesse menos fármacos, menos pessoas estariam doentes, né? Porque o fármaco esconderia todo esse poder de autocura pessoal que você é capaz. Você consegue sair de quadros depressivos através de libertar um pouco mais esse nível sutil da consciência, que é o que eu preciso, você precisa, seus familiares precisam, as pessoas na sociedade em geral precisam. E como é que a gente faz isso? Grupos de autoajuda, vamos fazer vídeos no YouTube para propagar as ideias de que o bom funcionamento orgânico só depende de você. Talvez sim, talvez esse seja um impulso. Tem várias pessoas fazendo isso e várias pessoas que têm grande capacidade e uma evolução de consciência tão grande que proporciona esse bem-estar através da informação. E é uma boa informação. Porque se você vai até o meu consultório, a gente não está falando de consultório, a gente está falando de doença no consultório. A gente fala de como o seu corpo vai reagir a esse desequilíbrio que está acontecendo com você. Muitas vezes é fácil, outras vezes é dificílimo. Você passa anos tratando uma pessoa. E eu tenho inúmeros pacientes que estão comigo há anos, né? Mas que mensalmente, ou vamos dizer semestralmente, a gente consegue perceber esses pequenos degraus sendo vencidos e a pessoa se transformando desse movimento de dentro para fora, né? Que é o mais importante de todos. Então veja bem, o excesso de trabalho ele é sim prejudicial. O excesso de trabalho mental também é desgastante para o organismo. E esse desgaste abala o seu organismo. Isso é fácil de entender. Abala de que forma? Deixando ele cansado. E aí o que você tinha para fazer hoje, você deixa para amanhã. E você vai procrastinando essas coisas. Esse ato de procrastinar é um quadro depressivo? Não. O seu organismo só está debilitado, poxa vida. Ele só precisa de harmonização, uma boa alimentação, um exercício físico aeróbico fundamental, né? Porque nem sempre a força te liberta das emoções. Tem que ter algo para extravasar isso, né? Então, vá caminhar, vá correr, vá nadar, vá jogar tênis, vá jogar futebol, né? Isso ajuda muito. Alguns estudos mais recentes também comprovam que a atividade física aeróbica, essa movimentação da musculatura, responde otimamente bem a nível cerebral e o paciente consegue se livrar desses sinais e sintomas clássicos da depressão, né? Trazendo um bem-estar físico e mental novamente. Então são coisas fáceis, você não tem um custo para correr, você só tem que comprar um tênis que tem que ser apropriado para você não se machucar. E tem parques, tem locais para você correr, locais fáceis de você... Você não precisa ir para a academia e tem... mas a academia tem um gasto mensal. Não, você precisa ir até ela, você tem locais específicos para fazer isso, né? Quando eu estive na China por 2 anos, 2010 2012, eu observei coisas importantes. Por 2 anos, eu não consegui achar academia na China. Eu só via parque, os idosos, os de meia idade e as crianças praticando atividades físicas, mas físicas de transpirar, de suar. Ou o Tai Chi e Qigong, que são técnicas milenares, que também trabalha esse livre fluir das coisas. Porque o importante é fazer com que haja um livre fluir, e não que tensione mais. Porque você se tensiona mais no organismo, se alimenta mal, trabalha num estresse absoluto, o organismo ele vai se manifestar em um momento com quadros de dor, com torpor, com cansaço, com irritabilidade. E aí você recorre às drogas. As drogas eu não falo de cocaína, maconha, nada disso. Eu falo dos químicos que são produzidos por laboratório. Mas eu estou morrendo de dor e muito cansaço. Aí eu faço um analgésico muscular.
Ah, hoje a minha mente está um pouco confusa. E aí eu faço estimulantes vasculares cerebrais ou qualquer outro tipo para excitar o cérebro e fazer com que ele trabalhe mais. Veja bem, ele não precisa trabalhar mais. Ele já está trabalhando num pico muito forte. E a sociedade se acostuma com esse pico, com essa velocidade do dia a dia. Então, qual é o papo quando você senta para conversar em família, ou num botequim, em qualquer outro lugar? É o seguinte: o que você está fazendo? É importante para as pessoas saberem o que o outro está fazendo demais. Não é o que ela faz de menos. Ah, eu escrevo a tese para o mestrado, para o doutorado, para o pós-doutorado, sei lá o quê. Então eu estou enfurnado nisso, me consumindo. Ah, eu estou trabalhando até meia-noite, fazendo trabalhos por N razões. Isso é bom? Não. Não é bom. Isso há um consumo. Só que é instalado a nível social de que esse consumo está bom, está tudo tranquilo, isso está funcionando. Né? Mas se está funcionando tanto, por que em 2014 o ranking é de medicamentos antidepressivos? Por que há tanta depressão no nosso país e no mundo no geral, né? Diante de um padrão desse em que a gente às vezes consegue até subir o percentual de idade, né, de vida, mas então você vai ficando velho e precisa estar doente? Você precisa não andar quando está velho, né? Ou então você precisa fazer o uso de 11 medicações por dia a partir dos 60 anos para tratar a hipertensão, a diabetes, a osteoporose, as doenças crônicas. De fato não precisa. Mas esse start a nível mental, ele tem que acontecer. E isso é o mais difícil. E isso é o que eu falo para você e para todos os pacientes que me procuram por dia sobre a mesma temática. A mudança é de dentro para fora. Difícil? Dificílimo. Né? Tem técnicas para isso? Algumas sim. A acupuntura é uma delas, medicina ayurvédica é uma delas, a homeopatia é uma delas, uma boa alimentação é uma delas. Né? A prática de exercícios físicos aeróbicos é outra. Tem N opções hoje em dia no tratamento. E esse tratamento precisa de um start. O que algumas pessoas vêm falando bastante, o professor Amit Goswami, o Wallace Lima, comentando sobre esse start quântico, essa ideia de que devemos modificar a si, e com essa capacidade de mudança pessoal, você consegue mudar o que está ao redor. A sua esposa, o seu cachorrinho, os seus pais, entre outros. Então isso é muito importante. E isso depende da gente, única e exclusivamente para a gente. Então, voltando à depressão, para a medicina chinesa, para mim, para o que é passado todos os dias dos pacientes que me procuram, é que a depressão ela não existe. Você é capaz de mudar pequenas coisas do seu dia a dia através de incentivo, algumas técnicas específicas que vão fazer com que você se sinta um pouco melhor. E que entenda que esse padrão social do agito, do tumulto, em que todo mundo tem que andar junto, não precisa andar todo mundo junto. O respeito pessoal ao seu corpo, ao seu físico, ao seu espírito, à sua alma, ao que você acredita e crê, é individual. Né? Então, siga o seu caminho com cautela, com um pouco mais de calma. Esteja rodeado de pessoas que lhe fazem bem, porque isso fará com que você também propague esse fluxo de energia mais positivo, ou de um melhor entendimento sobre o que está acontecendo com você, para eles. E quando você passa para eles, automaticamente, essas experiências vão passando no seu corpo, no físico. E as dores sumirão, os excessos de padrão mental instalado de décadas atrás, ou de meses atrás, ou de uma semana atrás, eles podem ser quebrados. O DNA não é aquela dupla fita linda que você apenas modifica ou ela faz movimentos de tradução. Essas ideias já passaram. Né? Você, através de um pensamento positivo, de um fluxo de energias que você faz com que aconteça através da alimentação, tudo isso que a gente acabou de falar, eles conseguem modular essas estruturas. Você consegue mudar o padrão das suas células
através do que você pensa, do que você vive. Então as pessoas falam assim, Yuri, eu gosto de tomar cerveja. Ótimo, né? Para você, ótimo, sim. Se te faz feliz, ótimo. Mas eu bebo todos os dias. Tem problema? Tem problema. Né? Mas eu adoro praticar atividades sexuais durante todos os dias. Tem problema? Sim, tem problema. Também faz um consumo metabólico no seu organismo e o atrapalha no funcionamento pleno ou funcionamento normal. Então, vamos tentar ponderar um pouco mais as situações do dia a dia. Contem comigo para o que precisar. A partir do momento que a gente começa descobrindo essas novas ideias, a forma de propagar essas situações, a nossa própria terapêutica no trabalho, no consultório, por exemplo, no meu caso, isso se torna mais fácil. A abordagem é um pouco mais fácil. O que a moda vem dizendo aí dessa abordagem quântica, né, de você resgatar do paciente o modo macro que ele apresenta, e não só a dor do cotovelo, a dor do punho, a constipação. Não. Ele é mais do que esses sinais pequenos. Tem um mecanismo, tem uma história envolvida através dele. E essa história a gente consegue mudar todos os dias. Um grande abraço, fiquem bem. E compartilhem o vídeo, fiquem à vontade. E quiserem trocar uma ideia comigo, me mande e-mail. Meu e-mail é Yuri, Físio, YURY, físio@yahoo.com.br. Um grande abraço. Todas as energias positivas estejam com vocês. Até logo, até a próxima.